Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando agora para as 22 cidades do Acre. O governador Jorge Viana acaba de anunciar um aumento para os investimentos através da Lei de Incentivo à Cultura e ao Desporto. Agora são R$2 milhões, R$1 milhão para cada área, R$1 milhão para a cultura e R$1 milhão para o esporte. E para entender o que isso significa, no programa de hoje eu recebo dois convidados. No primeiro bloco eu vou conversar com o presidente da Fundação Elias Mansur, Assis Pereira. E no segundo bloco, o meu convidado é o secretário estadual de esportes, José Alício Martins. Bom, mas eu vou começar a conversa com Assis Pereira, presidente da Fundação Elias Mansur. Boa noite, Assis. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos que operam essa brilhante rede de televisão que chega aos 22 municípios do estado do Acre, aos 4 cantos do Acre. Esse é um sonho. Eu, nas minhas idas Brasil afora, tenho orgulho de dizer que no Acre o sistema público de televisão chega a 100% dos municípios. E nós, do sistema público, agradecemos pelo brilhante. Assim, são 7 anos aí de lei de incentivo à cultura e ao desporto. Você acompanha esse processo desde o início. E agora, R$1 milhão para a cultura. O que significa isso para o movimento cultural no Estado? Olha, Jorge, eu comecei essa história desde a equipe de transição, ainda em novembro de 98, a gente tinha ganhado a eleição, aí começamos junto com o Tonho Alves, junto com o Kleber, junto com o próprio Jorge Henrique, nosso apresentador aqui da TV, na equipe de transição, levantando o que existia, né? Os problemas que existiam, os desafios que existiam. E um dos desafios que a gente se deparou na época era a lei de incentivo que tinha sido criada há 9 anos atrás, né? Exatamente no ano de 1990, e não tinha sido implementada, embora a classe artística merecesse, embora existisse muita demanda. Então o desafio era tirar a lei da gaveta, tirar do papel e colocar na prática, fazer com que as pessoas se beneficiassem dessa lei. E nós compramos então essa briga, compramos esse desafio. Estruturamos um setor específico na Fundação, que é a Coordenadoria da Lei de Incentivo, criamos a Comissão de Avaliação de Projeto, criamos o edital, então criamos toda essa estrutura de funcionamento da lei. E o desafio então no ano seguinte, de 2000, foi administrar R$1 milhão para distribuído, então, 40% dos recursos para esporte e 60% para projetos artísticos. 5 anos depois, exatamente em 2004, a gente achou por bem, devido à arrecadação maior do governo, já dava para pleitear mais recursos. E o governador aumentou. E a demanda crescente. E a demanda crescente, exatamente. Vale dizer que no primeiro edital, que foi no ano de 2000, nós chegamos a 17 municípios. 5 dos municípios mais distantes não conseguiram enviar projetos, então não chegamos. Intensificamos o processo de ida às comunidades, de curso de elaboração de projetos, e no edital seguinte, então, a partir de 2001, a gente chega todo ano aos 22 municípios. Mas no ano passado, o governador, já compreendendo essa demanda crescente e considerando que o Estado está arrecadando mais recursos, porque a indústria melhorou, o comércio melhorou, tem mais iniciativas em todas as áreas, então aumentou para R$1,5 milhão. E neste ano, considerando também essa sequência de crescimento do Estado e possibilidades e necessidade mesmo, porque a demanda cresce a cada ano, R$2 milhões. O que isso significa? Significa um desafio para nós, porque as demandas existem, elas são legítimas, as pessoas sabem melhor elaborar seus projetos hoje. Tem projeto de todo lado, de todas as linguagens artísticas, de Mâncio Lima a Assis Brasil. Então o desafio hoje é chegar com as informações da Lei de Incentivo a todos esses lugares, e a equipe está se mobilizando para isso. Por exemplo, nós lançamos aqui na terça-feira, vamos lançar amanhã, sexta-feira, em Cruzeiro do Sul, para todos os municípios do Vale do Juruá, e iremos a todos os demais do Vale do Iaco, do Purus, do Alto Acre, do Baixo Acre, orientando as pessoas de como elaborar o projeto. Então, o desafio é orientar bem para que os projetos cheguem na melhor forma de formatação, de concepção possível, e para que a comissão tenha ótimas propostas para, então, decidir. Você falou aí que estão pensando nessa orientação para as pessoas no que se refere à elaboração de projetos.
todos os anos a Fundação organiza um curso para elaboração de projetos. Esse curso atende o Acre inteiro? A parte de orientação, de explicação do edital, preenchimento de formulário, atinge o Acre inteiro. Agora, considerando que o prazo do edital é de 30 dias e nós não temos representação em todos os municípios, então o curso mesmo de elaboração de projeto não chega ao Acre inteiro. Entretanto, a equipe fica de plantão, de 8 às 18 horas na sede da Fundação Elias Mansur, e esse ano a gente está, e vale dizer, Jorge, que isso fica até o último dia de edital, que é Quinta-feira Santa, 13 de abril. Então, até às 18 horas da Quinta-feira Santa, 13 de abril, nós vamos estar orientando e recebendo projetos. Mesmo assim, nós vamos disponibilizar a equipe também para dar um curso de elaboração de projetos. Vamos estruturar na semana que vem, na Filmoteca, um curso em horário determinado para que todas as pessoas possam. Os que já sabem, não tem problema. Vamos nos esforçar em disponibilizar a equipe para quem não sabe. Não é? E outra coisa, nós sabemos que uma equipe só para orientar não é o suficiente. Então estamos orientando que o Centro Cultural do Tucumã, o Departamento de Articulação das Artes, o Departamento de Patrimônio Histórico e todo o Sistema Estadual de Bibliotecas, com suas representações na capital e no interior, orientem sobre o processo de elaboração de projetos. É um desafio à transversalidade da lei. Por quê? Se as pessoas estão mais próximas de quem pode orientar, então elas não precisam vir necessariamente na sede da Fundação. E quanto melhor orientadas, mais informadas as pessoas estiverem, então, com certeza as propostas chegarão melhor formatadas. E quais são as novidades do edital desse ano, Assis? A documentação exigida é a mesma, os anexos, aquelas exigências com relação aos projetos é o mesmo, o formulário é o mesmo. O que tem de diferença praticamente, Jorge, é a quantidade em dinheiro, que é a grande novidade, que é 500 mil a mais do que o do ano passado. Para as prefeituras, há uma exigência de que, ao invés de 20% de contrapartida, entrem com 25%. Tá? No tocante, as demais regras são as mesmas do ano passado. Né? A lei precisa de ser melhorada, né? A gente espera contar com a parceria da classe artística para fazer essa avaliação de forma tranquila, tanto na capital quanto no interior. Todos os fazedores de cultura, pensadores, criadores, articuladores, difusores entrarão nesse processo. Nós faremos no decorrer do ano as conferências municipais de cultura, para inclusive levantar os avanços que a gente teve, os desafios que têm que ser enfrentados e também em que as prefeituras, o poder público nas suas representações municipais também possam contribuir. Agora, Assis, a classe empresarial, que é parte fundamental nesse processo de incentivo, está mais próxima da produção cultural? Nós temos um desafio a ser enfrentado, Jorge. No início do governo, em 99, o nosso sonho era de que os empresários conhecessem a lei, aceitassem converter o bônus em material, serviço ou dinheiro, e nós tivéssemos, então, um meio-campo facilitado aí entre os artistas que tinham o seu projeto contemplado e a classe empresarial. Isso nós já conseguimos. Mas, por enquanto, o governo ainda devolve 100% dos recursos. Então, para os empresários, isso é muito bom. É muito bom porque eles conseguem mídia gratuita por dentro dos projetos, né, sem dispendiar nenhum centavo por conta da empresa. O desafio agora é fazer com que as empresas também olhem, também retirem do seu patrimônio, do seu lucro, do seu investimento, recursos para que aumentem as possibilidades da gente investir em projetos. Então, esse é um processo de construção, é um processo de convencimento que o governo do Estado está interessado em fazer no decorrer desse ano e também, é claro, a classe artística também está interessada com isso. Agora, Assis, você foi convidado pelo Ministério da Cultura para avaliar projetos através do programa Cultura Viva. Fala um pouco dessa história. Perfeito, Jorge. O ministro Gilberto Gil, no seu discurso de posse, que eu assisti na esplanada dos ministérios lá em Brasília, disse que nós precisávamos fazer, enquanto gestão federal de cultura, um doinho antropológico, uma massagem em locais em que estavam machucados, estavam abandonados, esquecidos. Então, ele sugeria com isso que, ao invés de o Ministério da Cultura ficar só olhando para o centro-sul do Brasil, né, inclusive, havia uma constatação naquele momento em que 80% a 86% dos recursos da Lei Rouanet, que era o único instrumento de fomento à época, eram investidos em duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro.
E não eram nas periferias dessas cidades, eram nos centros dessas cidades, tá entendendo? Então, havia necessidade de haver uma discussão em nível de Brasil, uma redistribuição de recursos, uma reorientação em termos de prioridades. E isso o Ministério da Cultura está fazendo. Então é por isso que nós estamos recebendo o projeto Pixinguinha, é fruto disso, vou falar daqui a pouquinho, de mais uma caravana que está chegando essa semana aqui. E também foi criado um programa Cultura Viva, né? Que é esse programa com essa logomarca linda, né? Que é uma forma de exaltar, é uma forma de reconhecer o esforço de pessoas, instituições, sejam elas governamentais ou não, que com ou sem apoio do poder público estão fazendo cultura por esse Brasil afora. Então foi criado o programa Cultura Viva, que se desdobra em mais dois, o Prêmio Cultura Viva e os pontos de cultura. Alguns pontos estão em efetivação no estado do Acre e em abril nós vamos receber, se Deus quiser, a primeira parcela para a execução de outros pontos. Alguns gerenciados pelo governo do estado e alguns por entidades associativas da classe artística. O prêmio em si, ele premia gestão pública na área de cultura, ele premia tecnologia sociocultural e também as manifestações tradicionais. O edital foi durante o ano passado, mês de dezembro e janeiro desse ano. Foram inscritos 2.500, próximo de 2.500 projetos. 800, entre 800 e 900 foram excluídos da primeira fase de avaliação. E eu fui convidado, enquanto representante do governo do Acre, né, e da cultura acriana, para compor essa banca de avaliadores. O trabalho está em efetivação. Tomei posse na semana passada, em Brasília. Trouxe comigo 8 projetos, 8 iniciativas para serem avaliadas, uma da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, outra de Porto Nacional, no Tocantins, outra de Belém, no Pará, outra de Goiânia, no estado de Goiás, outra de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, 2 do Distrito Federal e uma do estado de Rondônia, cidade de Vilhena. Eu tenho até dia 30 para avaliar isso e entregar em Brasília, que é a próxima reunião de avaliação. Agora, Assis, falando em ministério, quais são as parcerias que devem, do governo do estado com o Ministério da Cultura, que devem acontecer esse ano? Olha, nós temos a implantação dos pontos de cultura, nós temos a consolidação de 5 que já estão em efetivação, um administrado pela Federação de Teatro, outro pela Associação Vertente, que é a Oficina Som da Floresta, da Associação Mameluco Capoeira, uma da tribo, de uma tribo indígena lá no município de Feijó, que eu não lembro o nome. E nós temos mais 11 programas aprovados esse ano para serem executados. 7 deles relacionados ao poder público e 4 da sociedade civil organizada. Essa é uma coisa boa, né? Além disso, nós temos um programa de circulação de teatro que foi aprovado na ordem de R$146 mil, está em fase de captação de recursos, pela Lei Rouanet. A gente está negociando com o BASA, né, o Banco da Amazônia, que tem investimentos no Acre, que tem atuação aqui, para que eles possam ser os nossos patrocinadores. Com isso, nós vamos levar teatro a todos os municípios. Esse projeto permite a circulação de espetáculos pelo Estado? Pelo Estado. Circulação dentro do Estado, de grupos daqui, aqui mesmo, né, pelas regionais, que é um sonho anterior. É verdade. Um sonho antigo, né, do tempo que você era presidente, de a gente fazer um intercâmbio cultural dos grupos que existem, de Brasileia levar Cruzeiro do Sul, de Cruzeiro do Sul trazer para o Vale do Acre. Os do Vale do Acre circular também por Tarauacá, por Feijó, por Sena Madureira e tal. Então esse projeto vai possibilitar isso, graças à disponibilidade do governo federal através do Ministério da Cultura. Além disso tem Pixinguinha, além disso tem emendas de implantação de bibliotecas, de casas de leitura, tem o programa Fome de Livro, que seria no momento oportuno a Helena, que coordena toda a implantação do Sistema Estadual de Biblioteca, pode vir aqui falar disso. Há a possibilidade, Jorge, da gente implantar nas zonas urbanas e rural desse estado, ainda este ano, mais de 100 pontos de leitura. Pontos de leitura são espaços simples, pode ser associação de moradores, de produtores rurais, espaços de administração de projeto de assentamento, cooperativas. Então, onde tiver comunidade reunida, que quiser instalar um ponto de leitura, o Ministério da Cultura está disponibilizando um kit. E o governo do estado vai entrar então com a parte de logística, e organização e implantação desses espaços. Então, é possível que a gente implante neste ano entre 100 e 200 pontos de leitura, né, nesse Acre afora. Interessante. Assis, para fechar a nossa conversa, a integração Brasil-Peru via Acre já é uma realidade no aspecto físico, né? A estrada está aí, né? Pelo menos no que se refere à parte do Brasil.
Daqui a pouco, essa integração deve acontecer rapidamente no aspecto econômico, mas aí eu queria saber como está sendo pensada essa integração no aspecto cultural. Como o governo do estado está pensando essa integração com o país vizinho? São duas culturas muito fortes, Brasil e Peru, não só com o Peru, mas também com a Bolívia. Como é que o governo do estado está pensando essa integração nesse corredor cultural amazônico? Perfeito, Jorge. Do ponto de vista turístico, já está mais avançada essa discussão, porque a via econômica do turismo faz com que isso caminhe de forma mais rápida, né? Então já temos, e o turismo também é parte da cultura, e a economia também é parte da cultura, né? Já temos agências e empresas aéreas peruanas em vias de funcionamento com voos regulares diários para o Acre, né? Isso possibilitará uma troca de intercâmbio, troca de conhecimento, troca de tecnologias, de experiências. Nós estamos também intensificando esse trabalho de intercâmbio, porque inclusive se você pega num raio de 1.000 quilômetros com a base em Rio Branco, dá para pegar a capital do estado de Rondônia, dá para pegar todo o estado do Acre, dá para pegar um dos estados mais populosos da região fronteiriça aqui, que é o território de Pando, na Bolívia, cuja capital é Cobija, não é? E uma parte do Peru e todo o estado do Acre. Nesse raio aí tem pelo menos 3 culturas fortes. A cultura brasileira mais voltada para o aspecto amazônico, né? Para o socioambiente amazônico, a cultura peruana e a cultura boliviana, não é? Aqui dentro dá para fazer um programa de intercâmbio muito importante. Muito importante. Vou citar um exemplo. Nós abrimos agora, no mês de janeiro, inscrição em nível de estado para um curso de inverno, curso de música, no Centro Cultural do Tucumã. Tinha gente de Cobija e o município mais perto de Assis Brasil, ali do outro lado do Peru, interessado em fazer o curso. Por quê? Porque embora sejam peruanos e bolivianos, mas eles entendem e falam português. Claro. Então, com a usina, a inauguração da usina de arte e comunicação, a URCA, né, no final desse mês, provavelmente alguns dos alunos que farão cursos de artes cênicas, de audiovisual, de música e das demais possibilidades que a usina vai propiciar, sejam pessoas do Peru, sejam pessoas da Bolívia, não tem problema. A parte burocrática de entrada e saída de pessoas já está resolvida. Então, os passos estão andando a passos lá. Agora, sistematicamente, né, quantas pessoas vão daqui fazer estágio, quantas de lá vêm fazer estágio, isso é uma construção a ser feita. Assis, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado, Jorge. Quero convidar a todos que estão nos ouvindo, que possam estar amanhã às 20 horas no Teatrão para mais um show do Projeto Pixinguinha. E quem não puder na sexta-feira pode ir gratuitamente na Concha Acústica no domingo, 19 horas, que a gente vai também receber todo mundo com muito carinho na Concha Acústica, Jorge Nazaré, ali no Parque da Maternidade, para mais um show do Projeto Pixinguinha. Obrigado mais uma vez, Assis. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco voltamos com José Alício Martins, secretário estadual de Esportes. Estamos de volta, ainda falando de lei de incentivo à cultura e ao desporto. E nesse bloco eu vou conversar com o secretário estadual de Esportes, José Alício Martins. Boa noite, Zé. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. Boa noite aos nossos amigos telespectadores, amantes do esporte. É uma alegria muito grande retornar aqui ao Ideias da Aldeia, que realmente é um programa assim que anima a gente. Que bom. José Alício, 1 milhão para o esporte agora através da lei de incentivo. O que é que significa isso? O que é que significa isso para o movimento esportivo no estado? Olha, Jorge, eu diria para você que é tudo que o movimento esportivo precisava, queria, desejava, e a nossa expectativa é que isso seja uma ação multiplicadora. Eu lembro que quando em 2003 nós chegamos na Secretaria, no processo de criação ainda da Secretaria de Esporte, uma
o principal programa de desenvolvimento do esporte, do ponto de vista da democratização do acesso à prática do esporte, em todas as suas dimensões, na dimensão do esporte educacional, na dimensão do esporte de participação e na dimensão do esporte performance, era a lei de incentivo conduzida muito bem pela Fundação Herese Mansur. A lei de incentivo naquele momento, ainda do primeiro mandato do governador Jorge Viana, na verdade era o grande boom que os fazedores de esporte tinham, né, na lei um instrumento para se apropriar, um instrumento para desenvolver o esporte nas suas mais diversas manifestações. Então, a nossa grande expectativa é que se a gente tinha 300, 400 mil, a gente já fazia muito, então imagina a gente com R$1 milhão. Ou seja, está todo mundo muito animado. As entidades esportivas, a sociedade, de uma forma geral, está muito animada com essa atitude generosa do governador Jorge Viana de poder investir, ter investido, mas investir muito mais agora em 2006, possibilitando assim para a cultura R$2 milhões, R$1 milhão para a cultura e R$1 milhão para o esporte. E nós queremos transformar esse R$1 milhão em mais recursos. E aí a ideia é que verdadeiramente a gente consiga estar em todos os setores da sociedade, a gente consiga estar nos 22 municípios, aumentar o número de projetos aprovados, bem feitos, com muita qualidade, com muito retorno social. É essa a nossa expectativa para que a gente possa construir desse 1 milhão vários milhões. Zé Lício, e quais as respostas até agora desses investimentos? O que tem mudado no cenário esportivo? Tem mudado e mudado muito, isso é bom que se diga. Na história do Acre, nada mais mudou o conceito de esporte, de educação física e de lazer do que a lei de incentivo. Por que isso? Porque a lei é um instrumento da sociedade. O governo só é, na verdade, um facilitador disso. Instrumentalizando os fazedores das manifestações esportivas para que eles possam colocar suas ideias no papel e ali um grupo qualificado de pessoas possam avaliar seus projetos, identificar aquele que tem o maior número de participação, aquele que tem o maior investimento social, aquele que vai gastar menos e aquele que vai ter uma maior abrangência social. Identificado isso, o projeto é aprovado. O projeto sendo aprovado, ele, proponente, que vai desenvolver com a comunidade onde ele está inserido, onde ele mora, onde ele vive. E nós só, de certa forma, junto com a iniciativa privada, só facilitamos que essa ação seja desenvolvida. Portanto, eu acho que o maior compromisso dessa lei é ela poder, de fato, estar organizando a sociedade. E aí cresce o praticante do esporte, cresce as entidades administradoras do esporte, cresce os desportistas que não estão vinculados a organismo nenhum, porque observa que há uma ação do poder público no sentido de lhe possibilitar a eles desenvolver uma ideia, seja na zona rural, na zona urbana, dentro da escola, fora da escola, na sua comunidade onde ele vive. Portanto, mudou toda a feitura do fazer esportivo e da conceituação esportiva no estado do Acre. De Assis Brasil a Porto Walter, eu tenho absoluta convicção de que a lei de incentivo é o principal instrumento de política pública que o governo Jorge Viana tem. E como tem sido a participação do interior nesse processo de incentivos? Muito boa. Do ponto de vista quantitativo, 60% dos projetos aprovados vêm do interior. 40% fica na capital. 60% dos recursos vão para o interior. 40% fica na capital. Ou seja, então a participação do interior, quando eu falo do interior, são nas nossas cidades acreanas, é total. Não é? Evidentemente que a gente tem do Foz do Breu, nós temos do Casumbá, nós temos projeto aonde eu nasci, que faz há 30 anos que eu não vou lá, que é em São Pedro do Purus, lá depois de Mané Urbano, né? E você tem projetos financiados pela lei de incentivo, organizado pela comunidade,
desenvolvido pela comunidade. Quer dizer, as ações da lei chegam no estado inteiro. Acho que esse é a nossa grande vitória. É poder a lei de incentivo chegar no estado inteiro e chegar nos lugares mais necessitados, não é? Onde ninguém aposta que ali esteja quicando uma bola, ali está quicando uma bola, ali tem vida, tu entendeu? As comunidades se organizam no final de semana, né, para praticar um esporte coletivo, as mulheres se reúnem para fazer outras atividades, ou seja, onde você menos imagina, ali está o desenho da lei de incentivo à cultura e ao esporte. Então, nós do governo, a gente fica muito feliz quando a gente vê essas coisas acontecendo, sabe? Porque a gente sabe que ali tem uma grande dose de sentimento daquilo que a gente faz com muito zelo e cuidado. Agora, Zé Lício, a lei de incentivo é né, uma parte da política de esportes do governo. Qual é essa política, Zé? Qual é a base da política de esportes do governo Jorge Viana? A base da nossa política é a base do desenvolvimento humano e da inclusão social, através do esporte. Essa é a nossa base. Observando o ser humano dentro de um aspecto de que a atividade física, juntamente com o esporte, pode desenvolver uma cultura da paz, pode desenvolver uma ação de longevidade, pode desenvolver a sua ascensão social, pode estar construindo um talento. Então, essa é a nossa visão, esse é o nosso conceito de esporte. É o conceito voltado para a participação autônoma do praticante. A gente não quer de maneira nenhuma tutelar as pessoas, nós queremos dar autonomia às pessoas. Agora, cabe ao poder público desenvolver isso, estimular isso, apoiar isso. E é isso que o nosso governo está fazendo. Ou seja, o esporte para nós é um direito, é uma política de Estado, é um direito do cidadão acriano, um direito social do cidadão acriano. E a gente tenta trabalhar isso em todas as dimensões. Na dimensão do esporte educacional, dentro das escolas. Na dimensão do esporte-pação, nas diversas manifestações que a sociedade vivencia. A gente tanto criando infraestrutura para isso, como os parques, os centros de lazer, os centros de juventude, os centros poliesportivos, os equipamentos comunitários, tanto na dimensão do esporte de rendimento. Quando a gente apoia e incentiva que um atleta nosso que tem um potencial e representar o Acre fora daqui, a gente está, de certa forma, desenvolvendo o talento que esse jovem atleta tem. Então, é nessa dimensão que a política do esporte do Acre está dimensionada. E, evidentemente, que política pública de esporte a gente não se constrói da noite para o dia. Isso é um processo claro. Que requer infraestrutura, formação de recursos humanos, investimentos, né? Financiamento disso, e controle social também requer, mas nós estamos convencidos de que nesses 7 anos de governo a gente tem dado passos largos para a implementação dessa política definitiva aqui no estado do Acre. E quais as maiores conquistas dessa política até aqui? Lei de incentivo, esporte comunitário, que é o nosso maior programa de inclusão social de crianças de 7 até 14 anos. São mais de 15 mil crianças fazendo esporte com 13 modalidades esportivas. Programa Pintando a Liberdade, que é um programa de recuperação daquela pessoa que está privada de liberdade, que estão nas nossas unidades penitenciárias. E a grande notícia é que o Acre é o segundo melhor projeto desenvolvido nas unidades penitenciárias, tanto é que agora nós ganhamos como presente não mais somente uma fábrica de material esportivo de bolas, mas nós ganhamos também uma fábrica de confecção de uniformes. Olha que interessante. Na ordem de R$1.500.000. Nós vamos estar construindo isso aqui na unidade Francisco de Oliveira Conde. E eu diria que, além disso, os programas que a gente tem pontuais. Os programas de esporte e lazer para idoso, o programa de esporte e lazer para as mulheres na nossa academia da cidade e, basicamente, o programa de infraestrutura esportiva, que é a revitalização dos equipamentos dos espaços esportivos em todo o estado do Acre.
esses 4 eixos é que são os balizadores da política de esporte da Secretaria Extraordinária. Agora, Zé Alício, uma parte do trabalho usa o esporte como meio, e aí o foco é o fortalecimento da cidadania ou da florestania. A outra parte já usa o esporte como fim, a outra parte do trabalho que é desenvolvido pela Secretaria já usa o esporte como fim. E aí o foco é a formação de atletas. Como é que está o apoio para essa segunda parte do trabalho, né, para esse outro lado do trabalho? Como é que está sendo pensado o apoio para essa nova geração de atletas acrianos? É bom a gente entender que essas duas dimensões, do esporte educacional e do esporte de participação, que é esse esporte para a cidadania, que é o esporte de inclusão, que alguns teóricos do esporte chamam de esporte social, eles são os pilares para o terceiro, que é o esporte do talento. Esse jovem, essa jovem que tem um talento para uma determinada modalidade esportiva e que precisa de patrocínio, que precisa do tripé que nós chamamos do poder público, do poder privado e de uma boa organização esportiva, que é a federação e ele enquanto atleta. Nós ainda estamos num processo de construção desse esporte final, desse esporte fim, desse esporte fim. Eu te diria que nós temos poucos elementos, mas que nós estamos naquela fase, ou o Acre ou tem ou vai ter. Aquela fase do Acre que já teve, já passou. Nós não queremos mais viver isso, não é? Então, nós estamos muito otimistas com a possibilidade desses talentos que o Acre tem muitos em todas as modalidades, principalmente nas artes marciais, viu, Jorge? A gente poder estar aí construindo um processo de bolsa atleta para que eles possam ter investimento público, patrocínio das entidades privadas, né? E que possam ter infraestrutura para treinamento. O Acre agora vai ter a primeira piscina olímpica. O Acre vai ter a primeira pista olímpica. O Acre vai ter um campo oficial para os jogos nacionais, internacionais e regionais. Ou seja, então o Acre está entrando numa fase agora de performance. E evidentemente que a gente vai precisar ter um olhar diferenciado para esse esporte fim, que é a ideia de que ele possa tanto divulgar o estado do Acre no cenário esportivo nacional e internacional, que isso é um dos objetivos do esporte fim, como também desses atletas se autossustentarem, do ponto de vista de ter uma renda e de obter uma ascensão, tanto do ponto de vista cultural, social e financeiro, para poder se tornarem atletas profissionais. Essa é a nossa expectativa. Bom, Zé, para finalizar o nosso papo, eu queria saber quais são as metas da Secretaria para esse ano. Olha, nós elaboramos o nosso planejamento estratégico agora no início do ano e nós definimos que a gente vai ter um ano curto, não é? Em razão... Já passou o Carnaval, agora a Copa do agora Mundo. A Copa do Mundo. Um ano de eleição também. Então nós encurtamos bastante o nosso calendário esportivo para que a gente possa dar conta. Então, as principais ações que nós vamos desenvolver. Lei de incentivo. Nós vamos jogar toda a nossa força na lei de incentivo. Toda a nossa força. Esporte comunitário. Nós vamos jogar toda a nossa força no esporte comunitário. Para a gente ter o esporte comunitário em todas as cidades do Acre, em todos os lugares, né? Com qualidade, etc. e tal. E outra coisa, o investimento que nós vamos fazer no programa Pintando a Liberdade, né? E outra coisa é exatamente a relação que nós queremos ter do ponto de vista da construção do Conselho de Desenvolvimento do Esporte e do esporte e do lazer. Porque nós queremos deixar, nós estamos, né, na etapa final da nossa gestão, então nós queremos deixar alguns caminhos já estabelecidos. A ideia da criação de um conselho é exatamente para ser um conselho que vai, de certa forma, criar um sistema esportivo que possa dar continuidade a esse trabalho ou, se Deus quiser, melhorar o trabalho desenvolvido. E, além do mais, esse ano é um ano também da segunda conferência do esporte. Então, essas três
ações são as nossas principais metas. Esporte comunitário, lei de incentivo, Pintando a Liberdade e a Conferência Estadual do Esporte, criando o conselho e criando um sistema para desenvolver o esporte em todas as suas dimensões. Se a gente deixar isso pronto, se Deus quiser, a gente está cumprindo a nossa missão. Zé, então eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Agradecimento a todos nós, queria dar um abraço a você, a todos os nossos colegas aqui da TV Aldeia e agradecer o espaço e dar um vivo bem grande para o esporte e o lazer do Acre. Obrigado mais uma vez, Zé. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima. Vamos lá. Olá, no Ideias da Aldeia de hoje eu vou conversar sobre lei de incentivo. E aí eu recebo dois convidados. No primeiro bloco eu converso com o presidente da Fundação Elias Mansur, Assis Pereira. E no segundo bloco o papo é com José Alício Martins, secretário estadual de esportes. Essa boa conversa você acompanha hoje a partir das 10 da noite aqui no Ideias da Aldeia. Federal que trabalhou a liberação desses recursos, né? Capixaba, para ter uma ideia, ainda não tem. A gente transporta o lixo numa caçamba. Então, esse caminhão coletor de lixo vai ser de fundamental importância, né, para a prevenção das doenças que poderão estar acontecendo no município. Ok. Eu acho que não.